Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, chegando até você, até a sua casa, seu trabalho, aonde você está escutando e assistindo a gente. Deus te abençoe grandemente. Viu? Muito obrigado de coração pela sua audiência, pela companhia. Seja bem-vindo ao Palavra de Sabedoria, o seu devocional, onde através da Palavra de Deus você pode fortalecer a sua espiritualidade. Espiritualidade essa cristã, uma espiritualidade bíblica e que vai te proporcionar seguramente a força, direcionamento, consistência, integridade e amor que você precisa. Estamos na série O Mundo Precisa de um Pai. É uma série que faz uma análise de todas as nuances da afetação, da ausência e presença de um pai. Uma ausência que se manifesta deixando a orfandade existente com pai presente ou orfandade existente com pai ausente de fato. De qualquer maneira, existe uma lacuna para ser preenchida. Existe uma necessidade para ser trabalhada. E muitas vezes também um pai presente que não executa, que não desenvolve adequadamente o seu papel. E também, por isto, deixa a desejar em alguns aspectos. Por causa disso, a sociedade sofre. As famílias sofrem, os casamentos sofrem, os filhos sofrem. É toda uma cadeia, um efeito dominó em todo esse processo. Então estamos estudando sobre várias nuances dessa questão nessa série especial. Seja bem-vindo a ela, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar para você sobre ser um homem de verdade, para que você possa ser um pai de verdade. A premissa de hoje é essa, para que você possa ser um pai de verdade, no sentido pleno dos conceitos da palavra que o Pai propõe, você precisa ser um homem de verdade. E é isso aí que nós vamos estudar hoje, tá bom? Seja bem-vindo. O versículo-chave de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre o programa de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pela audiência de diversas pessoas que nos acompanham, Senhor, nesse momento. Obrigado pelo teu cuidado e pelo teu amor. Quero te pedir que teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para compreendermos estas verdades bíblicas que são reveladas através da tua vontade para nós e traz sabedoria para o nosso dia a dia. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uma questão importante de você colocar, a maioria das pessoas, quando vão definir o que é ser um homem, como é que você define um homem, tem gente que vai definir o homem conforme sua posição. Um homem de verdade é alguém que exerce autoridade, exerce poder, ocupa uma posição de relevância. Outro vai definir o homem como aquele que é trabalhador, aquele que se impõe, aquele que consegue prevalecer nas circunstâncias. Outros vai dizer que o homem é alguém conforme o que tem. Conforme o que você tem, você é avaliado, você é julgado e você é definido. Algumas pessoas gostam de analisar o homem por esse viés. E tem aquele que vai também definir, dentro dessa mesma linha, o homem como sendo alguém baseado no seu sucesso. O sucesso é que define o que você é ou deixa de ser. Mas eu quero alinhar isso com você, porque quando a gente olha para a carta de Hebreus, vem comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 38, nós temos aqui uma definição de vários homens na palavra de Deus e os atributos, as referências que são ditas desses homens são de alguma forma inspiradoras para a gente poder conceituar quem é este homem. Quem é você ou o que deve ser você? O homem, ele precisa primeiro ter uma identidade para poder se posicionar como pai. Se ele não tiver essa identidade clara, se para ele é uma coisa confusa, difusa, ambígua, abstrata, se ser um homem para você é uma coisa que você nem consegue definir, o que é um homem para você? Sei lá. Se você tem essa resposta, significa dizer que
na hora de exercer a tua paternidade, você vai ter alguma dificuldade, seguramente alguma dificuldade, no exercício pleno dessa tua paternidade. Porque há um comprometimento anterior. Há algo que não está claro. Por isso que a temática de hoje foi exatamente essa, ser homem. É exatamente isso, um homem de verdade, para valer. É isso que vai ter uma reverberação no ser pai de verdade. E se você está querendo isso, então acompanhe o programa. Escute o que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Se você quer isso, não, eu estou querendo isso mesmo, irmão. Você está falando uma coisa que chamou minha atenção agora. Então preste atenção sobre isso. Olha o que Hebreus diz, 11:32. Que mais direi? Pergunta o autor do livro dos Hebreus. Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando você olha para essa lista de qualidades ou referências de feitos destes homens, você percebe o destaque que é dado à sua força, à sua perseverança, à sua determinação, à sua postura e à sua atitude. Essas evidências de realizações estão presentes no próprio ser humano e na própria concepção do ser homem. As realizações são frutificações daquilo que você é. Então, se você olha para aquilo que você está produzindo, vai te ajudar a compreender quem você está sendo. E se você não está gostando daquilo que você vê como realizações ou aquilo que você vê que está produzindo, então você tem que voltar lá na identificação de quem é você como homem, para a partir daí ter uma frutificação diferente, um resultado diferente, uma realização diferente. A lei da semeadura e da colheita ela é muito interessante porque ela define aquilo que nós plantamos é definido por aquilo que nós semeamos. Aquilo que nós colhemos é definido por aquilo que nós plantamos. Então é uma sequência, semeei, plantei, colhi. É o que eu vou ter de volta. As tuas realizações, o que estão mostrando quem é você como homem. E reflita, o que você está produzindo reflete integridade, reflete honra, reflete respeito, reflete proteção, cuidado, amparo, reflete trabalho, dedicação, responsabilidade. Olha, tantas palavras, né? Com tantas definições, para você parar para pensar um pouco hoje. O autor do livro dos Hebreus mostra que todos esses homens citados na galeria da fé, de Hebreus capítulo 11, foram homens que transformaram suas realidades. Foram homens que agiram na transformação do mundo, da sua comunidade, de sua família, porque cumpriram bem o seu papel. A partir disso, eu vou trazer algumas definições que podem ajudar a nortear e inspirar a tua própria definição sobre o que é ser homem. Primeiro, um verdadeiro homem é aquele que corajosamente se mantém firme em suas convicções durante tempos difíceis. Se espera de um homem de verdade uma posição de convicção. Quando o homem é muito inseguro, ele transmite insegurança para sua casa, para sua família. Quando o homem não é firme em seus posicionamentos, quando se torna, sabe, muito maleável, vamos assim dizer, não da flexibilidade, mas maleável da inconsistência. Ele não tem uma posição firme, ele é muito areia movediça. É nesse sentido que eu usei a palavra maleável, apesar que a gente sempre usa a palavra maleável num sentido mais positivo, né? Num aspecto mais positivo, alguém que é mais flexível. Mas eu não estou usando para esse sentido. Eu estou usando para o sentido de não ter firmeza, como alguém que pisa numa areia movediça, num terreno que não é firme, que não é consistente. Se espera de um homem de verdade consistência,
integridade. Aquele que mantém a sua palavra. Aquele que pode ser olhado pelos seus pares, olhado pela sua família e pode dizer: aqui meu pai, aqui meu amigo, aqui meu esposo, meu cônjuge, meu filho, é um homem de verdade. Por quê? O referencial desse processo está sendo aquele que mantém suas convicções, mesmo em tempos difíceis. Não é aquele que fica mudando de posição conforme a dança da música, no sentido de não manter uma linha ética, uma linha de integridade, uma linha de firmeza. Quando a gente fala de flexibilidade, adaptabilidade, nós falamos mais sobre estratégia, metodologia. Na vida você precisa ter momentos de estratégias e métodos diferentes para situações diferentes. Mas a integridade, o valor do caráter, o viés da palavra, a questão da honra naquilo que você faz, isso tem que ter um viés estruturado de convicção. Você não pode ser alguém que tutubeia nas suas convicções. Seja firme nas suas convicções. Isso traz um indicador positivo para você como um homem de verdade. Tá bom? Outro indicador que eu vou dar. Um verdadeiro homem é aquele que eleva o nível para si e para outros a partir da mediocridade ao nível de nobreza, que é a música da eternidade. A nobreza, levantar da mediocridade para um nobre, é um papel do homem. Um homem de verdade, ele não busca a mediocridade, ele busca a excelência. Ele não busca aquilo que é deplorável, aquilo que é depreciativo, aquilo que é de má fama, aquilo que não traz um bom vetor de agregação para a sua vida, aquilo que não contribui. Ele não vai alimentar coisas que vão ser destrutivas. O ódio, a prostituição, a roubalheira, a corrupção, a mentira, o engano, a inveja. Não é esse viés que o homem vai procurar, um homem de verdade, vai procurar fazer o seu dia a dia. O dia a dia dele, ele faz com que ele eleve de maneira corajosa os níveis de integridade e de firmeza da sua casa, trazendo aquilo que é medíocre, aquilo que é banal, aquilo que é comum, dentro de um nível baixo para um nível melhor. Ele puxa para o melhor. Ele puxa para aquilo que é excelente. Ele é um desafiador da sua casa para buscar excelência. Que legal, né? Isso inspire você hoje? Que legal isso. Que você seja esse inspirador na sua casa. Inspire seus filhos, sua esposa, seus amigos a serem melhores. Ser uma pessoa melhor. Serem amigos melhores. Serem indivíduos melhores. Um homem de verdade está puxando você para esse ato de nobreza. Às vezes com a misericórdia, com a bondade para com alguém, outras vezes com a repreensão daquilo que não convém, daquilo que não é bom, daquilo que não edifica. Nós temos que ter essa capacidade. Não só de ter a atitude correta, mas de exemplificar e exigir essa atitude correta. Aquilo que é o certo de fazer. Um homem de verdade também assume suas próprias responsabilidades e as executa com a intencionalidade certa. Homem de verdade não fica jogando a batata quente na mão dos outros. Não é covarde. Não é fraco no seu caráter. É um homem que mantém a sua responsabilidade, puxa para si a sua responsabilidade. E eu estou dizendo isso porque para que você possa ser um pai de verdade, você precisa pensar nisso que eu estou lhe dizendo. Você não se tornará uma referência moral dentro da sua casa. Você não será uma autoridade dentro da sua casa. Não terá uma postura afirmativa dentro da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, se você não for um homem de verdade. É aquele que corajosamente mantém firmes suas convicções, é aquele que eleva o nível da sua casa, da mediocridade para a nobreza, e é aquele que assume suas responsabilidades. Entendeu? Quando você está aí cheio de preguiça, cheio de comodismo, cheio de vitimismo,
cheio de uma síndrome de culpabilidade, num berço confortável da ironia da sua própria existência, você fica ali, olha, acomodado, você tem todos os motivos do mundo, porque ninguém lhe ajudou, porque ninguém lhe valoriza, porque ninguém olha para você, porque ninguém lhe abriu a porta para você, porque os outros são isso e você é aquilo outro e ninguém nunca te reconheceu. Quando você fica nesse nicho, você não assume responsabilidade, você assume uma postura vitimal, entendeu? E nisso você não alcança a excelência de ser um homem de verdade. É isso que eu estou tentando transmitir aqui para você. É isso que eu estou procurando incentivar aqui para você no programa de hoje. Assuma uma postura de homem de verdade. Assuma a sua responsabilidade. Isso é comigo, vou correr atrás. Não vou ficar aqui numa rede balançando para ver o que vai acontecer. Não vou me confiar em pai, em mãe, em amigos. Não vou me escorar na solidariedade ou na bondade de uma outra pessoa. O que não me impede de receber a solidariedade. O que não me impede de receber ajuda. Mas eu não vou me escorar nisso. Eu não vou depender disso. E se receber uma ajuda é por um período específico para que me dê tempo de me recuperar, para que eu possa prosseguir. Mas não viver como modelo de vida, um modelo parasitário. Um modelo que se apropria da força do outro, da produção do outro, ou do que aquilo que o outro produz ou gera, para poder ter para si. Não sei se você compreende o que eu quero dizer. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que correr atrás, entendeu? Recebe ajuda? Receba. Recebe apoio? Receba. Não seja orgulhoso, não. Receba ajuda, mas não dependa dessa ajuda. Não fique se escorando nela. Assuma a sua responsabilidade. Esse é o ponto. E tome atitudes intencionais. Olha, eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra aqui. Atitudes intencionais. Eu estou fazendo isso porque eu quero produzir isso aqui. Entendeu? Eu estou chegando nisso porque eu quero alcançar isso aqui. Isso é uma atitude intencional. Você faz algo pensando naquilo que vai ser produzido com aquela atitude. É diferente de uma atitude reativa, que você só faz alguma coisa se alguma coisa for feita por você. Onde você só se move se houver um movimento em seu direcionamento, em tua direção. E nisso você fica à mercê dos acontecimentos ao teu redor. E aí você não assume posturas de responsabilidade. Você sempre assume as posturas do coitadismo, da autocomiseração, essas linhas que eu já conversei com vocês aqui em outras oportunidades. E isso não é ser um homem de verdade. Por isso eu te incentivo hoje, assuma a responsabilidade e intenções sinceras. Homens de verdade rejeitam a passividade e começam energicamente uma nova fase. Eita! O Stephen Covey, ele disse que tem uma voz interior dentro de nós que sempre nos impulsiona para fazermos o que é o certo, para agirmos de maneira certa, para sairmos do 0 a 0, da indiferença, porque a indiferença é prima da preguiça, e a preguiça é irmã da pobreza, e a pobreza, ela aprisiona o ser humano. Em todos os níveis, não só a pobreza de alimentos, pobreza de condições econômicas, mas pobreza de espírito, pobreza de pensamentos e assim vai, pobrezas de cultura, pobreza em todo aspecto que a pobreza possa ser aplicada, que é a ausência de ter o que você precisa, aquilo que é necessário. Tem uma voz interior que te impulsiona para você fazer aquilo que é o certo, fazer aquilo que é significativo. O homem de verdade tem uma atitude que rejeita a passividade. A passividade não faz parte da integridade de um homem de verdade. Rejeita essa passividade. Abrace a ação, abrace a atitude, abrace o comportamento correto que deve ser alimentado, nutrido e reforçado. Fazendo assim, você vai construir uma base para um pai de verdade. Por hoje é só. Eu vou continuar no próximo programa, tá bom? E aí, no próximo programa, eu vou falar de paternidade verdadeira, tá bom? Para você que quer exercer essa paternidade, eu quero te convidar. Convida mais alguém. Esse assunto é muito importante
Esse assunto está dentro da sociologia, da psicologia, da teologia, está dentro do comportamento da nossa sociedade e de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Isso aqui eu disse para vocês, isso aqui é fruto de um estudo feito pelo reverendo Cassie, onde fez um estudo sobre todas essas nuances do comportamento do homem dentro da sociedade. E você, pai, você, mãe que está me escutando, preste atenção a esses ensinamentos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Por hoje é só. Que Deus te abençoe, que a graça e o amor de Cristo esteja sobre ti. Espero você, próximo programa, eu vou falar para vocês sobre a construção dessa paternidade, tá bom? A partir desse conceito que já trabalhamos hoje de ser um homem de verdade. Um abraço, a paz do Senhor.